Fala galera, beleza? Estou aqui de volta para mais uma aula de neuro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neoplasias do sistema nervoso central. É óbvio que existem uma gama de patologias nesse assunto e o meu objetivo aqui não é esgotar todas as neoplasias. Eu vou fazer uma pincelada geral aqui do que é mais frequente, o que é mais prevalente na prática do dia a dia, o que costumam cobrar aí dos residentes, ok? Então a gente vai fazer uma abordagem aí de tumores extraaxiais, falar um pouquinho de tumores de origem meníngea, depois falar um pouquinho de alguns tumores que podem aparecer intraventriculares e finalmente falar dos tumores intraaxiais aí, que é o grande medo aí do pessoal. Então, sem delongas, vamos nessa. Então, falando um pouquinho de tumores de origem meníngea, pessoal, o típico aí, o grande protótipo desse tipo de patologia é, obviamente, o meningioma. Então, os meningiomas, pessoal, eles são lesões oriundas do revestimento meningotelial e eles são classificados em alguns graus de acordo com as suas características histológicas pela OMS. Então a gente tem tanto o grau 1 até o grau 3, vai depender aí da sua histologia. O grau 1 a gente considera benigno e representa aí 80%, então a maioria esmagadora dos meningiomas tem características benignas, tá? O grau 2 seria o meningioma atípico, que seria um intermediário, e o grau 3 seria o anaplásico, que teria características aí mais agressivas, mais localmente invasivas, tá? Então a gente classifica dessa forma. A maioria dos meningiomas, pessoal, são esporádicos, então não costuma ter um fator genético, apesar de alguns casos isso possa acontecer. O que é muito importante vocês lembrarem, tá? Além de ele poder surgir a partir de radioterapia, então às vezes o paciente tem alguma neoplasia, é submetido a uma radiação e consequentemente evolui com um meningioma naquela topografia em que houve a irradiação. E o que eu quero que vocês lembrem, que é muito cobrado em provas também, é a associação de múltiplos meningiomas com a neurofibromatose do tipo 2. Então, se você estiver diante de um paciente, por exemplo, que tem múltiplos meningiomas, um paciente jovem ali, abaixo dos 40 anos, você tem que pensar, tem que levantar a bola para neurofibromatose tipo 2, tá? Lembrar que além dos meningiomas, a NF2 ela classicamente cursa com aqueles chivanomas, aquelas lesões do conduto auditivo interno bilaterais. Uma vez que você viu chivanomas bilaterais, você já pode cravar o seu diagnóstico de neurofibromatose tipo 2. Mas lembra que além do chivanoma, a neurofibromatose tipo 2 também está associada a múltiplos meningiomas. Então, fica essa dica aí para vocês. E aí eu trouxe essa imagem bem ilustrativa aqui para lembrar vocês, pessoal, que os meningiomas eles podem aparecer ao longo de qualquer parte do sistema nervoso central em que há meninges. Então a gente vê aqui, sobretudo nessa região da alta convexidade, a gente tem aqui a foice cerebral e um meningioma nascendo nessa região parasagital aqui. Outro local muito comum é na alta convexidade também, então o revestimento meníngeo aqui do osso parietal, por exemplo, a gente vê essa lesão expansiva aqui. E também pode aparecer em outros locais. Um local muito frequente, que às vezes o pessoal fica assustado quando vê, é na fossa olfatória. Então a gente às vezes vê uma lesão expansiva nessa topografia de linha média, mais na região frontobasal, uma lesão expansiva se insinuando para dentro da fossa olfatória. Isso é algo que o meningioma pode fazer muito. Então não fiquem só presos a esses meningiomas de alta convexidade. Qualquer lugar que tenha meninge pode surgir um meningioma, como a gente vê, por exemplo, aqui no nervo óptico. Então a gente tem uma lesão expansiva envolvendo o nervo óptico. E lembrar, o nervo óptico, apesar de ter esse nome, ele não é um nervo propriamente dito, ele é um prolongamento do sistema nervoso central. E por isso ele é revestido de meninges. Então a gente pode ter meningioma do nervo óptico, ok? Então lembrar disso aí também. Vamos falar então, pessoal, um pouquinho sobre as características típicas de imagem do meningioma. Primeira coisa, o meningioma é uma lesão expansiva extraaxial que apresenta uma ampla base de implantação dural. O que é isso? Essas lesões, pessoal, por terem origem nos folhetos meníngeos, a gente tem que caracterizar na imagem, pelo menos buscar a todo custo, essa relação com a meninge. Então ela vai ter uma ampla base de implantação nessa região dos folhetos meníngeos. E um sinal muito típico é o sinal da cauda dural. O que é isso? O sinal da cauda dural nada mais é do que um espessamento reacional da meninge adjacente à implantação da lesão. Então essa região espessada aqui, reacional a esse meningioma. A gente vê então tanto aqui
quanto aqui embaixo. Então isso aqui é o sinal da cauda dural. E reparem, pessoal, que essa lesão ela é suprida por algum vaso. Então a gente tem uma estrutura vascular que pode estar mais hipertrofiada, como a gente vê aqui, irrigando essa lesão. Isso a gente pode ver na imagem com algumas imagens radiais serpiginosas dentro da lesão. Isso aqui é a vascularização. É lembrar, meningiomas são lesões que têm um intenso realce, elas são vascularizadas e elas têm muitas células, elas são muito compactas, então elas podem sim restringir a difusão também. Outra coisa que pode acontecer no meningioma, pessoal, é haver calcificações. Isso não é regra, mas é muito comum da gente encontrar também. E aí, uma coisa importante, o meningioma, apesar de ser uma lesão tipicamente benigna, ela pode crescer muito e aí a gente tem que procurar os sinais de efeito expansivo que ela pode promover. Então, sempre avaliar se a lesão causa desvio de linha média, tem muito edema vasogênico associado, tudo isso pode aparecer. Tá? Outro dado importante que pode corroborar com que a lesão que a gente está olhando na imagem é um meningioma, é a reação ósseo-hipertrófica. Então, a lesão ela vai crescer próximo ao osso e pode levar a uma reação óssea nesse local. Então, a gente pode ver espículas ósseas ao redor, podemos ver uma calota craniana mais espessada naquela região. Tudo isso favorece a possibilidade de um meningioma. E outro dado importante é 90% dessas lesões são supratentoriais, como a gente mostrou naquele gráfico anterior. Então pode ter lesões parassagitais, na alta convexidade, no plano esfenoidal, que pode descer lá para a cela turca, é algo que pode acontecer. Outra coisa, como a gente falou, fossa olfatória, então sempre olhar aquela região ali, olhar o nervo óptico também, que pode ter meningioma, e região paracelar. Então todo lugar que tenha meninge pode sim haver meningioma. E os outros 10%, que serão infratentoriais, o local mais comum é a cisterna do ângulo pontocerebelar, como a gente vai ver mais para frente. Então aqui na peça anatômica a gente vê um corte coronal e a lesão expansiva extraaxial, promovendo um efeito expansivo aqui sobre o parênquima cerebral adjacente e a reação do sinal da cauda dural, que é aquela reação da dura mater adjacente aqui. Tá? E outra coisa que é importante a gente lembrar, pessoal, é o sinal da rima licórica. O que é isso? Toda lesão extraaxial, a gente tem que tentar separar essa lesão do parênquima, porque se ela é extraaxial, ela não nasceu no parênquima cerebral. E uma forma da gente ver isso é com o sinal da rima licórica, que consiste na gente caracterizar o líquor separando, né, fazendo uma interface entre a lesão e entre o parênquima cerebral, que seria basicamente esse espaço vazio aqui separando a lesão do parênquima, ok? Então vamos ver algumas imagens agora. A gente está aqui com duas tomografias, uma pré e uma pós-contraste. E no pré-contraste, pessoal, reparem que a gente tem uma lesão expansiva aqui nessa topografia, um pouco mais hiperatenuante que o restante do parênquima encefálico. E quando a gente injeta contraste, a gente percebe que a lesão tem um intenso realce. Então isso aqui é algo muito característico, um meningioma bem típico. Aqui um outro exemplo agora na ressonância magnética, uma lesão expansiva extraaxial, e a gente vê aquele sinal clássico da cauda dural numa lesão que tem um intenso realce pelo gadolínio. A lesão aqui é grande, né? A gente vê que tem um efeito expansivo, provavelmente essa área aqui com um sinal um pouco mais baixo no T2 apareceria algum grau de edema vasogênico, então sempre procurar por essas repercussões do meningioma. Mais exemplos agora da mesma lesão, a gente tem aqui um axial T2 e a gente vê essa lesão expansiva com um sinal um pouco mais alto que o do parênquima cerebral. Reparem que a gente tem o T1 pré-contraste, essa lesão com um sinal um pouquinho mais alto também, quase mesmo sinal aí que a substância branca, pelo menos. E quando injeta contraste, a mesma coisa, essa lesão tem um intenso realce pelo gadolínio, tem sinal da cauda dural, tem ampla base de implantação dural. Então todas essas características sugerem o meningioma. E olha a importância do contraste. Para algumas pessoas podia passar despercebido, mas tem uma lesão aqui, né? A gente percebe aqui também um sinal um pouco mais alto que o do parênquima, e quando a gente injeta o gadolínio, fica muito mais fácil, salta muito mais aos nossos olhos essa lesão. Outras características importantes do meningioma. Meningiomas podem calcificar, como a gente vê aqui essa lesão numa janela óssea, a gente vê como que tem intensos focos de calcificação. E outra coisa é a reação hiperostótica, então a gente vê esse osso muito mais espessado, tem algumas outras espículas aqui ao redor,
comparando com o outro lado, a gente vê, né? A gente percebe essa diferença. Então, lembrar sempre disso. Meningiomas, eles calcificam e pode levar a essa reação hiperostótica adjacente aonde ele está implantado. Aqui um outro caso que eu queria trazer, só para evidenciar para vocês, isso aqui era um meningioma da fossa olfatória, e a gente vê essa extensa lesão expansiva extraaxial na região de linha média aqui, um pouco mais anterior, né, na foice interhemisférica, e queria mostrar para vocês o sinal da rima licórica que eu falei, que é aquele sinal clássico que evidencia que essa lesão ela é extraaxial, que a gente tem uma interface de líquor separando o que é lesão do que é parênquima cerebral. Aqui um corte um pouquinho mais alto, a gente evidencia uma intensa área de edema vasogênico adjacente à lesão. E após a administração do contraste, a gente vê que a lesão tem um intenso realce. Queria mostrar aqui para vocês no plano coronal um T1 pós-contraste, só para evidenciar, pessoal, como que essa lesão se estende para a fossa olfatória. Então essas regiões aqui são os bulbos olfatórios, essa lesão se estendeu para cá. Então lembrar sempre disso, sempre avaliar essa região, porque é um local clássico de aparecer meningiomas, tá? Outro caso aqui, agora o meningioma do plano esfenoidal, um pouco mais posterior que a outra lesão, a gente vê essa lesão implantada aqui no plano esfenoidal, a gente tem uma cauda dural que se insinua aqui até próximo à célula turca, tá? Então é algo que pode acontecer também, o meningioma se insinuar para dentro da célula turca, então ficar ligado nisso. Agora falando um pouquinho de meningioma na região infratentorial, o local mais comum é na cisterna do ângulo pontocerebelar. Então a gente vê uma lesão expansiva extraaxial com esse sinal da cauda dural aqui adjacente à entrada do poro acústico interno. A gente vê que também tem implantação dural no conduto auditivo interno, tá? E ela se continua aqui através dessa tábua óssea interna do osso temporal, ok? E uma coisa que a gente sempre tem que procurar é esse sinal clássico aqui da cabeça do cogumelo, pelo fato dela ter essa base de implantação dural e a lesão crescer para dentro da fossa craniana posterior, tá? E aí a gente sempre tem que ficar ligado no grau de efeito expansivo que essa lesão causa, porque ela pode comprimir o pedúnculo cerebelar médio e promover uma hidrocefalia pela obliteração do quarto ventrículo. Então sempre avaliar o grau de efeito expansivo dessa lesão. Então aqui na peça anatômica a gente vê uma lesão expansiva extraaxial na fossa craniana posterior que promovia um intenso efeito expansivo sobre o parênquima cerebelar e sobre o tronco encefálico. A gente vê aqui, ó, o quarto ventrículo está praticamente obliterado, então isso é muito importante de avaliar. Algumas imagens, pessoal, só para a gente ilustrar esse meningioma que acontece na fossa posterior. A gente tem então essa lesão aqui promovendo esse efeito expansivo, até que esse quarto ventrículo não está tão obliterado, mas algo importante é a extensão da lesão para dentro do conduto auditivo interno. Então ela pode obliterar o conduto e envolver os nervos que passam aqui, que são os nervos facial e vestíbulo coclear, podendo levar a sequelas compressivas, né, pelo envolvimento desse nervo. Aqui em um outro caso, a gente vê essa lesão também com a base de implantação dural nessa tábua óssea interna do osso temporal, essa topografia de saco endolinfático, e a lesão promove intenso efeito expansivo e tem um componente também intracanalicular. Então é outra complicação que a gente sempre tem que avaliar no contexto desses tipos de meningioma. E aí tem uns diagnósticos diferenciais importantes dessas lesões quando se trata de meningiomas infratentoriais na fossa posterior, que são o chivanoma e o cisto epidermoide. Vou falar primeiro do chivanoma, que é um clássico aí, a lesão que costuma aparecer mais frequentemente na topografia dos condutos auditivos internos. Então, geralmente, pessoal, o chivanoma, o chivanoma classicamente ele é um tumor de bainha neural, então ele cresce a partir da bainha dos nervos, podem ser de qualquer topografia, e nervos cranianos entram nesse bolo também, tá? Então, aqui é um meningioma vestibular, tá? A gente vê um espessamento, né, fusiforme do nervo vestibular dentro do conduto auditivo interno, promovendo um efeito expansivo aqui sobre o nervo facial. O grande problema disso é esse nervo crescer, ele não ter para onde ir. Então ele pode crescer tanto para a base da cóclea quanto para dentro aqui da fossa posterior. E aí simular um chivanoma, um meningioma, por exemplo, como seria esse caso aqui. Então a lesão cresceu tanto que ela veio aqui para fora da cisterna do ângulo pontocerebelar e vai ficar muito semelhante a um meningioma, tá? Então, às vezes fica até difícil da gente diferenciar.
A grande dica é que a lesão não tem cauda dural, ela não costuma ter essa base de implantação dural nessa região aqui do osso temporal. Ela tem mais um aspecto que a gente costuma chamar de sinal da casquinha do sorvete. Essa aqui seria a casquinha, e essa região aqui a bola do sorvete. Então meningiomas, schwannomas, muito grandes podem ser muito semelhantes ao meningioma. Então aqui um schwannoma clássico vestibular, uma lesão expansiva extraaxial no interior do conduto auditivo interno, com esse marcado baixo sinal aqui na sequência Fiesta, que é uma sequência ponderada em T2 também. Tá? Após a administração do gadolínio, a gente vê que a lesão apresenta um intenso realce pelo meio de contraste. Então, lesões dentro do conduto auditivo interno, principal hipótese diagnóstica vai ser o schwannoma. Tá? O problema é que ela pode crescer, como a gente vê aqui, então, um crescimento inicial, a gente vê essa lesão dentro do conduto e ela acabou crescendo para dentro aqui da fossa craniana posterior, tá? Mantendo contato aqui com o pedúnculo cerebelar médio. A lesão pode crescer mais ainda, ter esse aspecto de casca do sorvete, e reparem que ela não tem tanta extensão aqui para essa topografia de saco endolinfático aqui no osso temporal, então é uma diferença aí do meningioma. E uma outra característica é que essas lesões elas podem frequentemente sofrer microhemorragias, tá? E calcificações também. E no SW a gente pode ver esses vários foquinhos pontiformes de marcado baixo sinal. Tá? Então, uma outra dica para esse tipo de lesão. Vamos falar agora do cisto epidermoide, que é outro diagnóstico diferencial importante de lesões da fossa posterior. Tá? E a grande dica, pessoal, do cisto epidermoide é que uma lesão cística, tá? Então vai ser diferente das outras que a gente falou, e ela tem uma restrição à difusão das moléculas de água. Então, lesão expansiva na fossa posterior que tem restrição à difusão das moléculas de água, a gente vai pensar no cisto epidermoide. Então, todas essas lesões que a gente viu tem alguma característica que a gente consegue diferenciar. Então, isso é muito bom para a gente. Então, vamos sempre lançar a mão dessas dicas-chave aí para a gente chegar no nosso diagnóstico final. Tá? Então, esse gráfico aqui a gente vê que tem uma lesão com aspecto meio sujo, né? Envolvendo aqui os nervos, então envolve tanto trigêmeo, envolve aqui os nervos do conduto auditivo interno, a artéria que talvez seja basilar e alguns outros raminhos. Então é uma lesão que vai crescendo na topografia da cisterna do ângulo ponto cerebelar. Tá? E a gente vê aqui na imagem, então a gente tem aqui um T2, essa lesão ocupando aqui a cisterna do ângulo ponto cerebelar, promovendo efeito expansivo igual às outras. Aqui é o quarto ventrículo obliterado, tem um pouquinho de edema vasogênico adjacente, e aí a grande chave, né, a grande sequência matadora aí é a sequência de difusão, o B1000. A gente vê que a lesão tem um intenso hipersinal em B1000. Eu não coloquei o ADC aqui, mas essa lesão ela restringia verdadeiramente a difusão. Então, isso aqui, pessoal, é um cisto epidermoide. Então, galera, dando continuidade aos tumores extraaxiais, vamos falar um pouquinho sobre os tumores intraventriculares. E aí o grande protótipo que eu queria trazer aqui para vocês é o neurocitoma central, que é esse tumor que a gente vê na imagem, bem heterogêneo, né? Ele é tipicamente dessa forma, pessoal. E esses tumores, eles são oriundos de células neuroectodérmicas e são considerados grau 2 pela OMS, então eles não têm um grau tão alto de agressividade. O grande problema deles, pessoal, é eles crescerem muito e provocarem aí sintomas relacionados à hidrocefalia, pelo efeito obstrutivo que eles causam. E geralmente a gente tem que pensar neles justamente em tumores intraventriculares em pacientes adultos jovens, então na faixa de 20 a 40 anos a gente tem que levantar a bola para esse tipo de tumor. Então, como eu falei, ele é uma massa heterogênea intraventricular, tá? Cuja porção sólida costuma realçar bastante, então tudo isso favorece a possibilidade desse tumor. Outra coisa que frequentemente a gente vê no neurocitoma central é a sua adesão ao septo pelúcido. Então a gente vai ver lesões intraventriculares com todas essas características que a gente falou, firmemente aderidas ao septo pelúcido. Isso aí sugere muito que provavelmente se trata de um neurocitoma central.
Ele pode haver calcificações também. E lembrar, toda lesão muito grande no sistema nervoso central, ela começa a sofrer áreas de necrose, então podem haver focos de hemorragia também. Então a sequência de susceptibilidade magnética, que é aquele T2 estrela, SWI, vai nos ajudar bastante a encontrar esse tipo de alteração, ok? Então o neurostoma central é basicamente isso. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então a gente tem aqui um corte axial T2 e a gente tem uma grande lesão bem heterogênea, né, com áreas sólido-císticas no interior do sistema ventricular, e a gente vê que esse ventrículo está bem dilatado, então essa lesão está causando uma hidrocefalia obstrutiva. A gente vê aqui um flare com as mesmas características, perdão, um T1, tá? E o T1 pós-contraste a gente vê que existem áreas que realçam na sua porção sólida. Então, um neurostoma central bem típico. Outra característica que eu queria mostrar para vocês, a gente tem aqui então um T2 e aqui um T2 estrela, que é a sequência de susceptibilidade magnética, que vai mostrar para a gente áreas de calcificação ou depósito de hemosiderina. Tá? E a gente vê que essa lesão é bem grande e tem uma área de intenso marcado hipossinal central. Isso aqui foi secundário à hemorragia da lesão. Então, sempre ficar atento a isso. Lesões heterogêneas, muito grandes, elas podem acabar sangrando. Agora, galera, a gente vai entrar na parte da aula sobre tumores intraaxiais. Eu queria discutir com vocês hoje sobre os gliomas difusos, tá? Tumores intraaxiais existem vários, existem os tumores glioneuronais também, e são uma gama de patologias. Para a gente não se estender tanto, eu queria focar nos gliomas difusos que têm sido muito abordados nas questões de prova do CBR, principalmente o sinal do T2, do mismatch T2 flare. Então eu quero pincelar esses conceitos com vocês, porque eu acho que é muito importante aí para quem vai fazer as provas de residência, de R4, né, e do CBR, para não perder pontos que podem ser importantes aí para vocês. Então vamos fazer uma revisão, uma abordagem aí desses gliomas difusos, que é tema quente para as provas, porque a nova classificação saiu em 2021, então o pessoal está começando a ficar mais habituado a essa classificação agora, então as questões podem aí aparecer para vocês, como já tem aparecido nos últimos anos, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre gliomas difusos, tá, pessoal? E o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente é: sempre que a gente está diante de um glioma, de uma lesão expansiva e infiltrativa do sistema nervoso central, a gente tem que perguntar: esse glioma, ele tem ou não mutação IDH? Por quê? A mutação do gene IDH, pessoal, ela confere um melhor prognóstico a esse tumor. Então, todos os tumores, quando a gente faz lá a análise anatomopatológica e vem para a gente que tem uma mutação do gene IDH, a gente fica mais tranquilo, porque esse tumor ele tem um prognóstico melhor. Agora, se esse glioma ele tem um gene IDH selvagem, ou seja, sem mutação, a gente já fica mais preocupado, porque esses tumores IDH selvagem, que é o jeito que a gente costuma dizer, eles são mais agressivos, conferindo um prognóstico pior, tá? Então, isso aqui é um conceito fundamental, pessoal. Sempre que estiver diante de um glioma difuso, eu preciso saber se há ou não mutação do gene IDH. Então, pessoal, quando a gente vai diante de um glioma difuso, a gente vai perguntar qual que é o status IDH desse tumor, se ele é IDH mutado ou se ele é um IDH selvagem. Diante de um IDH mutado, a gente tem duas opções aqui, que se tratar de um oligodendroglioma ou de um astrocitoma, tá? E quando a gente tem um IDH selvagem, que já confere um pior prognóstico, a gente está diante de um glioblastoma, ok? E aí, quando então a gente está diante do IDH mutado, a gente tem que fazer outra pergunta: se há ou não codeleção 1p19q, que é o braço do cromossomo. Eu sei que é um assunto muito específico, né, de patologia, de imunohistoquímica, mas vocês vão entender por que é importante a gente ter uma noção sobre isso aqui, tá? Então, o IDH mutado com codeleção do 1p19q se trata de um oligodendroglioma. Os oligodendrogliomas, como a gente vai ver, eles têm classificação grau 2 e 3 da OMS, tá? Então eles não chegam no grau máximo de malignidade, que confere aí um pior prognóstico. Quando a gente se trata de não haver codeleção 1p19q, a gente pode estar diante de um astrocitoma grau 2 e 3
ou um astrocitoma grau 4. E o que vai classificar o astrocitoma grau 4? Quando a gente tem muita necrose tumoral, proliferação microvascular, tá? E deleção de outro gene, que é o CDKN2AB, tá? E aí a imagem, pessoal, vai ter um papel muito importante aqui, porque existem algumas formas de a gente predizer o grau de agressividade biológica desse tumor. Então, sempre que a gente vai diante de um astrocitoma, a gente tem que procurar áreas de realce pelo gadolínio, tá? Áreas de restrição à difusão e no estudo de perfusão a gente tem que ver se essa perfusão vai ser quente ou fria. Então todos esses fatores que eu falei, realce pelo gadolínio, restrição à difusão, uma perfusão alta que indica neoangiogênese, isso tudo favorece que esse astrocitoma seja grau 4, tenha uma malignidade maior, tá? E o glioblastoma, ele pode ter as mesmas características de imagem do astrocitoma grau 4, tá? Que vai ser só diferenciado lá no anátomo e na imunohistoquímica, ok? Então esses, glioblastoma e astrocitoma grau 4, vão ter características de imagem que sugiram agressividade biológica, tá bom? Vamos falar sobre um a um agora. Eu quero falar primeiro sobre o astrocitoma IDH mutado. Então, o astrocitoma ele pode ser classificado aí de grau 2 a grau 4 pela OMS, tá? E os achados vão ser baseados no que a gente falou, da necrose e da proliferação microvascular, que vai chegar no diagnóstico final apenas com anátomo, tá? E imunohistoquímica. A gente consegue predizer esses achados na imagem, como eu falei, de agressividade biológica, a depender do grau de realce, da restrição à difusão e da perfusão quente, ok? Então, como a gente viu, esse outro gene, o CDKN2AB, confere também um pior prognóstico, seria um grau 4, tá? E como a gente viu também, tumores grau 4, eles são indistinguíveis na imagem do glioblastoma. E aí que vem o ponto alto da aula, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, que é o sinal do mismatch T2 flare. O que é isso, pessoal? Quando a gente tem o sinal do mismatch T2 flare, a gente consegue falar com segurança que aquele tumor é um astrocitoma IDH mutado sem codeleção P19Q com baixa agressividade, tá? E isso é muito importante porque apenas com o exame de imagem a gente consegue falar com segurança que esse paciente tem um prognóstico melhor, ou seja, que esse tumor glial não é um tumor de alta agressividade, tá? E como que a gente vê isso? Vou mostrar para vocês aqui na imagem. Então, galera, para a gente falar que um tumor tem o sinal do mismatch T2 flare, a gente tem que preencher alguns critérios, que são 3 checkpoints que eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, o primeiro checkpoint é: esse paciente tem que ter 18 anos e a lesão tem que ser supratentorial. Por quê? Foi estabelecido, tá, pelos trabalhos com pacientes acima de 18 anos, pacientes pediátricos, esse sinal ainda não é validado, então não tem validade na literatura, tá? Então a gente vai usar esse sinal do mismatch apenas para pacientes adultos, entendeu? Só gliomas em pacientes adultos. E lesões também supratentoriais, porque esses gliomas, os astrocitomas, eles têm predileção, principalmente pelo lobo frontal, tá? Então a gente vai usar esse sinal apenas para pacientes acima de 18 anos com lesões supratentoriais. O segundo checkpoint que a gente tem que ter é um sinal homogêneo em T2, então um alto sinal homogêneo em T2, com queda do seu sinal no flare, exceto por um fino halo de hipersinal, que eu vou mostrar na imagem para vocês. Então, esse aqui seria o segundo checkpoint. E para finalizar, o terceiro checkpoint do sinal do mismatch T2 flare são essa série de requisitos aqui. Não podem ter áreas císticas intralesionais, não pode haver realce pelo meio de contraste, o RCBV, que é da perfusão, né, tem que ser baixo, tá? E não pode haver restrição à difusão. Então, tudo isso aqui que eu falei, eu já tinha falado previamente, são sinais que sugerem agressividade biológica, um realce pelo gadolínio, restrição à difusão, a alta perfusão, a perfusão quente que indica neoangiogênese. Então, para ter sinal do mismatch T2 flare, eu tenho que excluir isso tudo aqui, ok? Então, resumindo tudo, paciente acima de 18 anos com lesão supratentorial, cuja lesão apresenta um alto sinal em T2 com queda do sinal no flare, exceto por um halo de hipersinal, e essa lesão não pode haver áreas císticas, realce pelo gadolínio, tem que ter um baixo RCBV e não pode haver restrição à difusão. Tem tudo isso, fechou
Então, aqui eu estou diante de um astrocitoma IDH mutado, um P19Q não codeletado com baixo grau pelo OMS. Eu posso falar com segurança que esse paciente tem um prognóstico melhor. E aí mostrando aqui alguns exemplos para vocês, pessoal. Então a gente tem aqui uma lesão expansiva supratentorial, né? Uma lesão predominantemente infiltrativa, com alto sinal no T2. E quando a gente faz o FLAIR, a gente vê que caiu o sinal, né? Exceto por uma bordinha aqui de hipersinal. Então isso aqui a gente pode falar com segurança que é um mismatch T2 FLAIR, ok? Essa outra lesão aqui no lobo temporal com alto sinal em T2, quando a gente faz o FLAIR, a gente vê que ficou apenas uma borda de hipersinal. A lesão como um todo tem um baixo sinal. E aqui é a mesma coisa, a gente vê essa mesma característica de imagem, essa queda importante do sinal no FLAIR, tá? Exceto por essa borda aqui, esse halo incompleto de hipersinal. Então, o sinal do mismatch T2 FLAIR é isso, pessoal. Ele é bem repetitivo, a gente tem que ver bastante para fixar na nossa mente, porque isso aqui é muito questão de prova, tá? Tem cobrado bastante. E para a vida também, para a galera que vai laudar neuro, é muito importante saber isso aqui, porque define o prognóstico do paciente sem precisar de uma biópsia, por exemplo, que a gente consegue já falar com segurança que se trata de um astrocitoma IDH mutado sem codeleção, um P19Q. Partindo agora então para os oligodendrogliomas, que são neoplasias gliais com mutação IDH, porém apresentando a codeleção do braço do cromossomo P19Q. Tá? Essas lesões, classificação do OMS, são de grau 2 e 3, não há grau 4 dos oligodendrogliomas, e a gente tem aí, quando está associado à codeleção, a deleção homozigótica, né, do CDKN2AB, a gente vai ter um pior prognóstico, que seria o grau 3 aí. E aí, uma coisa que eu quero que vocês lembrem e levem para a vida de vocês é: o oligodendroglioma, ele frequentemente cursa com calcificações. Então isso aqui é muito sugestivo desse tumor. Então se você vê uma lesão infiltrativa, né, principalmente de lobo frontal, com muitas calcificações, a gente tem que levantar a bola para um oligodendroglioma. Então mostrando aqui alguns exemplos na ressonância magnética, a gente tem aqui um FLAIR, essa lesão infiltrativa, né, pegando tanto córtex quanto substância branca, promovendo um desvio de linha média aqui com essa herniação subfalcina, e áreas de realce pelo gadolínio. Lembrando que realce pelo gadolínio sugere um prognóstico um pouco pior, tá? Sugere uma agressividade biológica maior. E aí quando a gente ia para a sequência de suscetibilidade magnética, a gente percebia que tinha focos de marcado hipossinal de permeio a essa lesão. E aí, para definir se se trata de calcificação ou depósito de homociderina, a gente pode lançar a mão do filtro de fase. A gente percebe, pessoal, que os vasos, as estruturas vasculares estão com um alto sinal. E os focos que a gente vê de permeio à lesão têm um baixo sinal. Então isso aqui indica para a gente que se tratam de calcificações. Então esse paciente tinha um oligodendroglioma. E para fechar nossa aula, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o glioblastoma, né, que é uma neoplasia glial com IDH selvagem. Então seria aí o grau 4 da OMS, o tumor mais agressivo do sistema nervoso central, que tem um péssimo prognóstico, ok? Então, o diagnóstico definitivo dele, pessoal, é justamente anatomopatológico e de imunistoquímica. A gente consegue predizer pela imagem, como a gente já falou, os sinais de agressividade biológica, tá? Então, a gente tem aqui uma lesão expansiva, né, intraaxial, com esse intenso realce pelo periférico, pelo gadolínio, né, uma área central de necrose, tem um intenso edema vasogênico de permeio, tá? E essas lesões, geralmente, elas têm focos de restrição à difusão, tá? E a perfusão, né, ela vai ser bem quente. Então, tudo isso sugere agressividade, então tumores muito agressivos. E outra forma, pessoal, da gente classificar a neoangiogênese é através dessa classificação ITSS, né, que são sinais intratumorais de susceptibilidade magnética, eu vou mostrar para vocês. E sempre lembrar também de avaliar, quando a gente tem um tumor muito próximo ao sistema ventricular, se há ou não disseminação licórica, tá? Porque esses tumores eles podem levar a drop metástases, né? Que são metástases que se disseminam através do líquor para outras áreas do sistema nervoso, ok? Então, lembrar sempre disso. Então, a gente vê aqui nos exemplos, como eu falei, essa lesão expansiva com intenso realce pelo gadolínio e área central necrótica. A gente vê o efeito expansivo, né? Com esse intenso edema vasogênico de permeio à lesão. Outra lesão aqui, ó, a gente vê. E aí, galera, outro conceito super importante que a gente precisa dominar
é a diferença entre glioblastomas multifocais e glioblastomas multicêntricos. Então, falando um pouquinho primeiro sobre os glioblastomas multifocais, é quando a gente encontra duas ou mais lesões contrastantes que são conectadas por uma área de hipersinal em T2 flare. Essas lesões, pessoal, são consideradas parte de um mesmo tumor. Por quê? Os glioblastomas, eles são lesões infiltrativas que vão se disseminar através da substância branca. Então, a gente pode ter vários focos do mesmo tumor ao longo dessa área de alteração de sinal. Isso não quer dizer que tem um tumor a mais, é só uma outra área de proliferação dessa mesma doença, okay? Desse mesmo tumor. A gente pode ver nesse exemplo aqui, ó, então a gente tinha uma lesão, duas lesões expansivas aqui com intenso realce pelo gadolínio, tá? Nesse corte coronal T1 pós-contraste, e quando a gente fazia o coronal T2, a gente percebia que essas lesões eram conectadas por uma área de hipersinal. Então isso aqui é o tumor se disseminando ao longo da substância branca, ok? Ao contrário dos glioblastomas multicêntricos, que são duas ou mais lesões contrastantes que não são conectadas por áreas de hipersinal, tá? Então a gente considera essas lesões como tumores síncronos, ou seja, são doenças diferentes, são dois tumores que não têm conexão um com o outro, tá? Então eles não representam a mesma lesão. Aqui a gente pode ver um exemplo. Então a gente via duas lesões expansivas intraaxiais, uma de cada lado do hemisfério cerebral. Então a gente tinha uma aqui à esquerda e outra à direita. A gente vê, né, no flare que a área de hipersinal ela não conectava as duas lesões. Então são glioblastomas multicêntricos, são tumores diferentes. E nada impede que hajam glioblastomas multifocais e multicêntricos no mesmo paciente. Esse caso aqui, por exemplo, pessoal, a gente vê então nesse T1 pós-contraste uma lesão expansiva extraaxial nessa topografia aqui do fórceps menor indo para corpo caloso, e aqui embaixo outras lesões. A gente vê uma lesão aqui no hemisfério esquerdo, né, na topografia aqui parietal, e uma outra lesão bem extensa pegando o occipital e cruzando a linha média através do esplênido do corpo caloso. E quando a gente ia para o flare, percebam, aquela lesão mais de cima, né, ela não se conectava com as outras, então ela estava completamente isolada, mas essas duas lesões aqui embaixo, elas se conectavam por essa área de hipersinal. Então essas lesões aqui de baixo, elas são da mesma doença, mas essa aqui de cima é de uma doença diferente. Então a gente tem tanto tumor multicêntrico quanto multifocal nesse caso aqui. E uma forma da gente graduar a neoangiogênese de um tumor, a gente pode lançar a mão dessa classificação que é o ITSS, que é a... E outra forma de graduar a neoangiogênese dos tumores sem lançar a mão da perfusão é com o ITSS, que a gente vai contar os focos de susceptibilidade magnética no interior de um tumor. Então, o grau 0 é quando a gente não tem nenhum foco, tá? Grau 1 seriam de 1 a 5 focos de marcado hipossinal dentro da lesão nessa sequência SWI. 6 a 10 focos seria grau 2, tá? Dentro da lesão. E o grau 3 já seriam mais de 11 focos. Então, dessa forma, a gente consegue graduar a neoangiogênese tumoral. Lembrando, né, o SWI ele consegue mostrar para a gente um certo grau de neoangiogênese. Então é uma forma aí, quando a gente não tem disponibilidade da perfusão, de graduar essa neoangiogênese tumoral. E é importante lembrar, a gente sempre tem que excluir os focos de marcado hipossinal que correspondem a calcificações. Para isso a gente vai lançar a mão do filtro de fase ou de uma tomografia prévia. E aí, para fechar a aula, eu queria trazer aqui alguns conceitos-chave, pessoal, para a gente amarrar bem esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo bem denso, bem específico, né? Mas tem algumas coisas que todo radiologista precisa saber para passar na prova do CBR e nas provas de R4 aí, tá? Então, a primeira coisa, qual que é o sinal mais específico de um astrocitoma de baixo grau? A gente já falou na aula, né? É o mismatch T2 flare, que está relacionado a um astrocitoma IDH mutado sem codeleção, um P19Q. A outra pergunta super importante é: tumor infiltrativo com focos grosseiros de calcificação, qual que é a hipótese diagnóstica? Bom, tem que vir na nossa cabeça que é o oligodendroglioma, que classicamente apresenta focos de calcificação. Vamos para a próxima. Então, quais são os sinais de agressividade que eu devo buscar diante de um tumor do sistema nervoso central? Bom, focos de restrição à difusão, focos de realce pelo gadolínio, necrose
neoangiogênese e disseminação licórica. Tudo isso para a gente fala a favor de um tumor muito agressivo, então vai ser um grau maior da OMS, a gente pode estar diante de um astrocitoma de alto grau ou ainda um glioblastoma. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é um tema difícil, mas a gente revisando aí com calma, vendo muitos casos, a gente vai aprendendo. E para quem é do Radioclube, amanhã a gente vai estar junto aí fazendo nossas discussões de casos e também a nossa Olimpíada para você ganhar uma passagem e um ingresso para um congresso no Brasil de radiologia, beleza? Vejo vocês lá, um abraço e até a próxima.